Bom dia a todos. Então, eu vim aqui falar sobre as principais dificuldades, então, que a gente encontra na implementação dos requisitos da IFS. Essas dificuldades eu trouxe elas, com base na experiência que eu acabo tendo com os clientes, nas consultorias, nas auditorias internas. Então, fui juntando aí para passar para todos vocês aqui. Tem um pouco de dificuldades em requisitos, um pouco de dificuldades gerais, onde eu vou estar apresentando para vocês aqui. Então, gente, uma das primeiras dificuldades que eu noto é a dificuldade na política corporativa, que é um dos primeiros requisitos que a norma solicita. E por que dessa dificuldade, né? Porque a IFS, ela tem uma particularidade onde os requisitos para a política corporativa, eles englobam áreas integradas. A gente precisa de uma integração entre as áreas, né? Então, a gente não está falando só de uma política onde a gente se compromete com segurança de alimentos e foco no cliente. A gente fala de foco no cliente, sustentabilidade, ética e responsabilidade social, requisitos de produto. Então, se a gente for observar, ela engloba diversas áreas da organização, diversas áreas da empresa. E aí, o que normalmente a gente percebe de dificuldade? Que, como essa política ela engloba essas áreas, a gente precisa de uma integração. A gente precisa que as diferentes áreas se integrem para executar essa política, para trabalhar em cima dos objetivos. Então, o que acontece muitas vezes nas companhias, né? O coordenador da IFS, normalmente o gestor da garantia de qualidade, ele acaba ele mesmo definindo a política. E aí, essa política, quando um único setor, né, a garantia, por exemplo, define, às vezes ela não fica alinhada com as estratégias da empresa. Então, aí, a grande importância da direção estar participando dessa definição de política, para quê? Para que essa política seja realmente alinhada às estratégias e ela seja executada. E, principalmente, que esse coordenador, ele tenha integração com as outras áreas, né? E que as áreas também se permitam estarem integradas, porque senão eles simplesmente vão participar de uma reunião para tratar objetivos e não vão participar ativamente dessa política. Então, eu vejo que um dos principais itens aí onde a gente vê dificuldade é essa integração entre as áreas para atuar em cima da política, para praticar essa política a política corporativa, a política da qualidade. Uma outra questão que a gente nota, né, que tem uma certa dificuldade, é a questão da cultura organizacional. Porque todo sistema de gestão de segurança de alimentos, né, a gente tem diversos requisitos para implementar, e esses requisitos, além de eles serem implementados, né, não adianta a gente elaborar somente procedimentos, né, elaborar 1, 2 pessoas podem elaborar. Esse procedimento que foi elaborado, ele pode estar perfeito, cumprindo com os requisitos da norma, mas este procedimento tem que sair do papel para o processo. Então, a gente precisa implementar esse procedimento. E nessa hora que a gente precisa implementar, não é 1, 2 pessoas que implementam. A gente precisa do apoio de todo mundo que está interagindo, seja direto ou indiretamente naquele procedimento. E aí é onde a gente fica dependendo de uma cultura organizacional. E além de implementar, a gente precisa manter. Quando a gente não tem uma cultura dentro da organização, a manutenção fica muito difícil, porque a gente precisa estar sempre atuando, né, naquele sentido de estar policiando, né, as pessoas para fazerem, para executar. Quando nós temos uma cultura enraizada, as pessoas são conscientes, elas não precisam que a gente esteja cobrando elas, a gente precisa estar, né, orientando, mas quando isso está enraizado, né, tem a consciência das pessoas, a gente consegue ter uma manutenção muito melhor. E eu vejo que a gente tem muita dificuldade de, ao implementar a norma e ao fazer a manutenção, ter essa mudança de cultura organizacional, a mudança para a segurança de alimentos, uma cultura de segurança de alimentos. E o que muitas vezes eu consigo observar é que como a política da qualidade, ou a política corporativa, né, ela é a declaração, né, da empresa, do cumprimento com o sistema de gestão de segurança de alimentos, né? A política, ela é aquela frase muito bonita, mas que, na verdade, ela traz todo o comprometimento da empresa com o sistema. E aí, as empresas, algumas vezes, elas têm uma política extremamente complexa,
né? Uma política ou muito grande, ou com frases muito rebuscadas. Então, já de cara, a gente começa a divulgar política, querendo que os colaboradores se envolvam, se conscientizem e entrem nessa cultura, mas essa política é extremamente complexa. Então, isso é uma das dificuldades que eu vejo para a gente implementar essa cultura. E aí a dica, né, a gente pode ter, né, uma política muito descrita, muito bonita, até porque muitas vezes ela é divulgada para acionistas, divulgada no site, algumas partes interessadas, mas quem é a grande parte interessada em implementar o nosso processo, né, é a parte interna, quem está lá dentro, os nossos colaboradores. Então a dica é a gente pegar essa política que muitas vezes é descrita, né, um pouquinho maior, em palavras mais complexas, e transformar ela de uma forma um pouco mais simples, né, para a divulgação, para a comunicação, com uma linguagem mais simples, talvez um pouco mais lúdica, né, com imagens, associar com... Algumas pessoas fazem, às vezes, né, os bonequinhos lá, então, fazer alguma associação um pouco mais lúdica, para que ela fique menos complexa e todo mundo entenda, né, qual é o comprometimento da empresa com esta política. E, além disso, essa questão de cultura organizacional, a gente tem muito forte a questão da liderança para essa cultura, né? Então, não basta a gente comunicar o que a gente deseja, a gente querer mudar uma cultura apenas comunicando. A gente precisa mudar uma cultura através da liderança, ou seja, através do exemplo. Os exemplos é que vão inspirar os nossos colaboradores, os exemplos é que vão inspirar nossos pares, nossos subordinados, né? Eles que vão inspirar e que a gente vai conseguir essa liderança. Então, isso é muito importante também, que todas aquelas áreas que estão integradas na política, elas tenham, né, essa responsabilidade, esse comprometimento em liderar essa cultura, em ser exemplo, em ser inspiração. Aqui, né, eu gosto muito de trazer, né, as minhas experiências, trazer a realidade, e normalmente quando eu acabo fazendo o treinamento de normas de sistema de gestão, quando eu pergunto, né, chega na parte da política, aí está todo mundo prestando atenção. Aí quando eu faço uma pergunta, qual é a política aqui da empresa? Muitas vezes as pessoas ficam se olhando e são cargos de líderes, são os gestores que estão no treinamento. E as pessoas às vezes não sabem responder. E aí que eu pergunto, se vocês não sabem, os colaboradores sabem? Então, isso eu acho que é uma pergunta que todos nós que trabalhamos, né, com a política, com a cultura organizacional, temos que nos perguntar, em primeiro lugar, se está claro para a gente, se a gente entendeu, né? E uma outra questão que eu acho que causa muita dificuldade quando a gente fala em cultura organizacional é o planejamento. Por quê? Porque algumas vezes a gente quer implementar um sistema de gestão em poucos meses, muito rapidamente. E a gente não tem planejamento. A gente simplesmente... qual é o planejamento? É pegar a norma, ler, alterar os documentos e botar os registros a rodar. Não é isso, gente. Isso não é planejamento. Planejamento é entender, é distribuir, é delegar, que área é responsável pelo quê, um único setor não vai conseguir fazer tudo. É organizar o tempo adequado, os recursos que a gente precisa. E aí, nesse planejamento, muitas vezes, né, quando eu estou principalmente nas consultorias de implementação e de manutenção, eu ouço muito dos times, mas é que o problema é que tudo é prioridade. Nem tão dia a dia, realidade da fábrica, tudo é prioridade. A produção não pode parar, normalmente os setores de qualidade têm que responder devolução de cliente, tem que responder para algum órgão, né, principalmente quem é produto de origem animal acaba também tendo muita demanda, né, de ministério. E aí as pessoas começam, mas aqui tudo é prioridade, eu não estou conseguindo implementar, tudo é prioridade, eu não estou conseguindo manter, porque se parar a produção para, eu sou cobrado. Então, gente, para que a gente não faça, né, com que tudo se torne urgente, para que a gente deixe que o que grita mais alto seja prioritário, é muito importante que a gente tenha um bom planejamento, né? E esse planejamento também depende muito da colaboração junto com a direção. Um outro item aqui, né, que eu acho que aí faz o link e vem ajudar, não é um requisito da norma também, mas ele vem ajudar muito para o que a gente falou lá, né, de política e de cultura, que é a comunicação. Quando a gente tem uma boa comunicação, com certeza a gente vai conseguir fluir de uma forma muito melhor nesses aspectos que a gente comentou aqui, que são dificuldades apresentadas. E a comunicação, o que eu vejo que acontece muito de dificuldade?
a comunicação extremamente centralizada, né, em algum departamento, em alguma área, em algum setor. E aqui vou falar, né, para vocês abertamente o que normalmente eu acabo notando, é que essa comunicação, ela fica, as tarefas, as demandas ficam muito centralizadas normalmente na garantia da qualidade. E aí eu vejo duas questões. Uma, centralizada porque a garantia da qualidade quer ser a dona de tudo, não consegue largar, se desvincular, porque ninguém vai fazer como ela, né? Então, acho que é muito importante a gente parar, pensar, né, um pouquinho, ver se a gente não realmente precisa ser a garantia da qualidade, a gente não consegue explicar, engajar as pessoas, dar trabalho, dá, mas isso aí tem um resultado lá na frente. Então, eu vejo muito que é por opção própria mesmo, né, da pessoa que pega para si todas a centralização de toda a comunicação, de toda a implementação e manutenção, e muitas vezes é também por uma questão daquela falta de engajamento que a gente falou lá no início. A falta de engajamento entre as áreas e acaba que tem que sobrar, né, para um camarada lá, para um cidadão pegar esse sistema e ele mesmo fazer toda essa comunicação. Então, aí, mais uma vez, importantíssimo, né? Que essa comunicação flua de cima para baixo, que tenha apoio da direção, que tenha apoio dos gestores, para que ela realmente flua entre todas as áreas. E outra dificuldade que eu vejo é que muitas empresas, elas fazem muito uso, e aqui já falando mais de uma comunicação para colaboradores de forma geral da fábrica, é a comunicação com o foco nessa comunicação muito visual. Então, a gente fala, a política é comunicada? Sim, a gente tem cartazes. Ah, tá lá os indicadores dos objetivos da política, ou os materiais estranhos. Sim, a gente tem um quadro de gestão à vista. Então, a gente deixa isso muito, joga no quadro, joga no mural. Fácil, né, gente? A gente imprime um papel, vai lá e coloca no mural. Então, às vezes, esse excesso, uso exclusivo apenas dessa comunicação visual, eu vejo que dificulta muito, porque aí falta aquela interação com as pessoas. E aí, visto isso, eu venho trazer aqui um ponto que eu acho extremamente importante para que a gente consiga, né, amenizar essas dificuldades que a gente falou lá para trás de cultura, de política, de comunicação, é a gente ter muito mais foco no porquê das coisas do que no quê. E hoje a gente sai espalhando, né? O quê? Então, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a gente fica só no o quê, o quê, o quê. E todos esses requisitos da norma, eles acabam virando uma obrigação. E imagina, a norma tem 6 capítulos, 6 requisitos, 6 capítulos, né? Cada um com um monte de requisito. É muita obrigação para a gente fazer. Então, a gente começa a se sentir, né? Nossa, isso aqui é por obrigação que tem que fazer, porque a gente só fala o quê. Quem está responsável por comunicar, as lideranças comunicam o quê? E aí eu peço que a gente se conscientize, entenda e veja como vai ter uma grande melhora se a gente começar a comunicar o porquê das coisas, antes de comunicar o quê. Então, a gente não pode ter material solto, porque isso pode virar um material estranho. Tu não vê dessa mesa aqui, pode acabar que esse grampo caia dentro do monobloco lá de produto. E isso vai acontecer o quê? Alguém pode consumir, ou vai lá para o nosso cliente. Então, a gente precisa tratar mais o porquê. Porque o porquê vai começar a gerar aquele senso de conscientização. Opa! E agora eu estou entendendo o que pode causar. Agora eu sei o benefício da minha função, o benefício de eu fazer a minha função como eu fui treinada, né? E aí começa a despertar a cultura e aí o apoio para toda implementação e manutenção desses requisitos. Gente, aí um item aqui que é bem focado, né, para a parte de requisito mesmo da norma, é a parte de controle de pragas. Eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, né, nas organizações, quando a gente entra no assunto controle de pragas, né? Um dos motivos que eu vejo é muito voltado na questão de definição de responsabilidade, né? Então, às vezes falta muita interação entre empresa terceira, que normalmente, né, é uma terceira que presta esse serviço, e empresa. Então, parece assim, não, o controle de pragas é com a terceira. E aí a terceira que se vire. Então, eu acho que falta muito essa integração. E aqui eu não vou entrar, né, a fundo nos detalhes, que a gente também tem um colega que vai estar palestrando, inclusive, né, sobre isso, um gestor de relacionamentos que vai estar falando sobre isso.
E aí também quando a norma fala lá, né, que a eficácia do controle de pragas deve ser monitorada com a ajuda de análises periódicas de tendências. Isso aqui, gente, normalmente é uma grande dificuldade. Quando a gente fala que a gente precisa pegar esses dados, né, que a gente está tendo de monitoramento e avaliar como é que está a eficácia do controle de pragas, baseado nas tendências desses resultados, normalmente a gente vê grande dificuldade das pessoas fazerem essa análise de tendência. É uma planilha, é um registro, é um gráfico que chega da terceira e vai para o computador, ou é assinado e vai para a gaveta, e a gente precisa fazer essas análises de tendência. O próximo passo aqui, né, o próximo requisito que eu vejo bastante dificuldade nas implementações é o requisito de aquisição, né, ou o requisito também gestão de fornecedores, né, cada um aí chama de um jeito. A primeira questão é na definição de critérios, né, porque muitas vezes para te definir um critério de um ingrediente, de uma embalagem, as empresas acabam se fazendo muito uso da especificação técnica do próprio fornecedor e às vezes tem uma dificuldade muito grande nessa comunicação. E o próprio procedimento de homologação e aprovação, né? A IFS, ela deixa um pouco mais aberto, né? Trazendo aí para análise de risco e avaliação análise de perigos e avaliação dos riscos associados, que a gente deve fazer, né, essa homologação. Então, o que acontece? Às vezes as empresas têm dificuldade, seja por auditorias, né, de conseguir concluir essas auditorias nos seus fornecedores, seja através de questionários de ter esse retorno. Então, às vezes falta o retorno. Então, claro, aqui é um item que a gente depende muito da terceira parte, né? Muito do fornecedor. E se ele for ficando por último na implementação, ou se a gente, depois que já está mantendo, for deixando para atualizar essa homologação muito em cima do prazo de vencer, lembrem, a gente depende que a outra parte, que o nosso fornecedor nos dê retorno. E aqui também a comunicação, a centralização, né? Porque a gente tem um programa super complexo, algumas vezes super extenso de homologação de fornecedor, mas isso fica como uma área e a gente não comunica as demais, ao setor de compras, ao setor de almoxarifado, ao setor que faz o recebimento, então essa comunicação é fundamental. E o outro item que eu vejo muita dificuldade é quando a gente acaba, né? Eu vejo muito, mas esse fornecedor é único, se eu não aprovar, eu não tenho outro, ou eu não tenho o que fazer, né? Então a gente fica naquela, não posso reprovar, ou não posso não aprovar, né? Eu vejo muito isso. E aí, gente, eu vou pedir o seguinte, assim, vamos pensar no desenvolvimento. Eu sei que muitas vezes é aquele fornecedor, não existe outro, não existe na região. E onde que está o nosso papel de desenvolver? Né? Então, acho que cabe também a nós usarmos o nosso senso aí de visão sistêmica e pensar como que a gente pode ajudar esse fornecedor a se desenvolver. E se a gente começar a orientar ele e começar a sugerir, quem sabe, uma IFS Global Markets para ele ir passo por passinho, né? Então, acho que também a gente tem um papel muito grande aí de não só reclamar, mas de agir no desenvolvimento desses fornecedores. E por fim, aqui para terminar, né? Esse aqui, ele é recorde aí de dúvidas que eu vejo nas consultorias e nas auditorias, que é a análise de perigos e avaliação de riscos associados. Pelas minhas contas aí, a norma, ela fala aproximadamente umas 30 vezes, né, na norma sobre isso. Então, é uma norma que ela é super gostosa de trabalhar, justamente porque ela nos abre uma flexibilidade muito grande. Eu admiro muito isso na norma, porque ela nos permite usarmos o nosso senso, né? Como eu digo, usa a massa cinzenta. Por quê? Porque ela não vai nos definir exatamente a frequência de uma auditoria. Ela vai dizer que essa frequência é baseada em análise de perigos e avaliação de riscos associados. Aí, quando ela nos fala lá, né? O vestiário tem que ter acesso direto às áreas de produção. Aí, as exceções podem ser trabalhadas com base numa análise de perigo e avaliação de riscos associados. Então, ela nos dá essa autonomia. Só que aí vem a grande dificuldade. Para a gente ter autonomia, a gente precisa ter o quê? Conhecimento, experiência. A gente precisa realmente botar massa cinzenta para pensar, né? Então, a gente precisa analisar o perigo. E aí que vem as várias dúvidas, as várias incertezas, né? E a falta de embasamento. Então, eu acho que é importante a gente entender que se a norma nos deu essa flexibilidade, nós temos que embasar, né? Nós temos que fundamentar através da análise de perigos e avaliação de riscos associados, né? Que nada mais, nada menos aí do que a Carol, né? Do que a Ana Carol Pellegrino, que vai vir também falar um pouco mais, tecnicamente, um pouco mais a fundo sobre esse tema. Bom, pessoal,
Da minha parte aí, né, sobre as principais dificuldades, era isso. Agradeço aqui a atenção de todos. Aqui estão os meus contatos também, né, se alguém quiser trocar uma ideia, tiver alguma dúvida. E espero ter contribuído aí, né, trazendo um pouquinho dessas dificuldades que eu vejo no dia a dia mesmo, aí nas implementações, nas consultorias e nas auditorias internas. Muito obrigada e um ótimo evento aí para todos.